Então vamos iniciar mais uma videoaula com o amigo. O assunto que vamos aprender hoje é como fazer um agendamento e também vamos aprender sobre a fila da recepção. Então na aula anterior nós aprendemos como criar e configurar uma agenda. Nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre como fazer um agendamento e como criar uma fila da recepção. Então, para explicar o conceito de fila da recepção, a fila da recepção ela é utilizada para que o médico tenha uma noção de quantos pacientes estão aguardando para ser atendidos. Porque algumas vezes a agenda dele vai ter muitos pacientes agendados, só que pode ocorrer faltas, né? Pessoas que não compareceram. E como ele está sempre dentro de uma sala e só pedindo as pessoas que entram, ele não consegue ter uma noção de como está lá fora, quantas pessoas esperando, se está cheio ou se faltou muita gente. Então a fila da recepção foi criada com esse intuito, de auxiliar o médico a ter uma noção de como está o consultório, se ele pode fazer a consulta com um pouco mais tranquilidade, ou se ele tem que dar uma acelerada para que ele possa fazer com que os pacientes não esperem tanto e não fiquem nervosos lá de fora. Então nós vamos lá, vamos abrir aqui uma agenda. Primeiramente vamos aprender como fazer os agendamentos. Vamos abrir uma agenda. Eu vou selecionar a agenda aqui do Dr. Robson. Eu já fiz anteriormente alguns agendamentos para que a aula de hoje nós não percamos muito tempo fazendo isso, então já deixei alguns agendamentos aqui anteriormente. Mas vamos supor que eu vou fazer um agendamento de um paciente que já tenha uma ficha cadastrado conosco. Então eu vou clicar no horário que eu desejo fazer esse agendamento. Eu vou falar para o paciente os horários disponíveis, ele vai falar o que se enquadra melhor no horário dele, e eu vou selecionar 1h40. Dei um duplo clique sobre 1h40, ele abre essa janelinha aqui para mim. Como eu posso saber se esse paciente realmente tem ficha ou não? Ele me falou que tem, mas eu preciso confirmar isso. Então eu clico em abrir ficha, vai aparecer a janelinha para me procurar se o paciente existe. Daí eu pesquiso lá. Ela fala o nome dela completo, eu vou selecionar a opção partes do nome ou CPF, que é a opção que eu uso e gosto como sendo a mais segura de se procurar um nome para não fazer uma ficha duplicada de paciente. Então você escolhe partes do nome e digita Andréia. Eu trouxe aqui dois pacientes André. Vamos supor que ela disse que o nome dela era Cláudia, André era hoje Nunes. Então eu vejo aqui que existe, realmente tem. Então eu vou selecionar essa ficha, vou apertar aqui, selecionar ficha, dou um clique aqui, ele abre a ficha dela por trás. Para mim, para que eu possa associar essa ficha a esse agendamento que eu estou fazendo, eu venho aqui nesse paciente barra evento, do lado tem esse campo, eu vou apertar, vai aparecer que existe uma ficha aberta que é da Cláudia André, que eu procurei anteriormente. Eu clico sobre esse nome, ele já traz algumas informações sobre o paciente, como o nome dele completo, telefone, qual é o convênio que ele tem. Depois disso eu seleciono o tipo de evento. Ela é o que? Ela vai fazer uma histeroscopia. Então eu marco esse tipo de evento e seleciono aqui a quantidade de duração que esse evento exige, e depois posso colocar alguma observação nesse agendamento, se for necessário ou não. Confirmo o agendamento dando OK.
a ficha ficou aberta, que nós abrimos a ficha para poder associar ao agendamento, né? Então eu posso fechar essa ficha agora. Vocês perceberam que sumiu a carinha daqui, a ficha foi fechada. Então nós vimos aqui, ó, 1h40 com intervalo, com a duração de 2 intervalos. O evento está com uma cor rosada, que significa que é uma esteroscopia. E nós podemos ver que esse agendamento está associado a um paciente. Como eu consigo ver isso? Quando eu clico com o botão direito do mouse sobre o agendamento, ele abre a ficha do paciente. Observaram? Abriu a ficha da Cláudia Andréa quando eu cliquei com o botão direito sobre o agendamento. Isso só acontece se eu associar a ficha do paciente ao agendamento. Então isso facilita muito. Às vezes o paciente chega ou liga de casa querendo informações ou atualizar dados, então você só precisa clicar com o botão direito no agendamento dele, já abre a ficha dele. Você pode verificar o convênio dele, o endereço, o telefone, coisa assim. Então isso tem facilitado muito a vida de algumas secretárias. E a outra forma de você fazer o agendamento é uma forma quando o paciente não tem a ficha ainda, é a primeira vez, está ligando para marcar, nunca veio ao consultório. Então você simplesmente fala para eles horários disponíveis, ele escolhe um, você seleciona, vamos marcar um paciente aqui primeira vez às 2h40, dou um duplo clique sobre o horário de 2h40. Então, como o paciente não existe ainda, eu só vou digitar o nome dele aqui nesse campo maior abaixo de paciente / evento. Escolho a duração de uma consulta quando é a primeira vez. A primeira vez demora um pouquinho mais, 2 intervalos. Escolho o tipo de evento para a primeira vez, está aqui a cor é diferente, a consulta normal é azul, primeira vez é verde. Escolho esse aqui. Há uma coisa que aconteceu agora. Você deve selecionar o evento primeiro para depois a duração, que se você bota a duração primeiro que o evento, ele vai voltar a duração para 1. Então seleciona primeiro o tipo de evento e depois a duração. Coloca aqui os telefones da pessoa. E se a pessoa tem um convênio, também já posso colocar aqui o convênio dela. Só para saber, quando ela vier para ser atendida, aí eu pego mais informações, como o número da matrícula e tal. Eu preciso que ela venha ao consultório para ser atendida, mas só para saber eu já posso colocar ali alguma observação e confirmo o agendamento, clicando sobre OK. Vocês vão observar que está lá, Adriana Ávila, cor verde, que é a primeira vez, 2 intervalos. Se eu clicar com o botão direito nesse agendamento, vocês vão observar que não vai abrir ficha nenhuma. Olha, estou clicando, porque não está associada a ficha do paciente, visto que ela ainda não tem ficha. Então, aprendemos como fazer agendamento. Agora, uma outra coisa que nós vamos aprender agora é como criar uma fila da recepção e como associar a fila a uma determinada agenda, e em que isso facilita para as secretárias e para os médicos. Então, uma coisa importante vocês aprenderem sobre a agenda também é que ao clicar em alguma área dessa daqui com o botão direito do mouse, a agenda fica minimizada no cantinho esquerdo, na parte inferior ali da tela do Comigo, para que você evite ficar fechando toda vez que clica lá, seleciona a agenda. Então você deixa ela fechadinha ali. Se você precisar usá-la posteriormente, você só clica com o botão esquerdo, ela já abre a posição que ela estava anteriormente. Então essa é uma facilidade que a agenda também oferece.